Hoje eu quero falar sobre algo que é muito importante em relação à questão de saúde pública e também em relação às questões ambientais. Meu nome é Luiz Francisco Vaz, eu sou proprietário e idealizador da Vaz Consultoria Ambiental, que há mais de 20 anos estamos no mercado. Estamos no mercado aí atuando em praticamente todo o Brasil, levando um sistema diferenciado na questão de análise estratégica ambiental e de regularização de empresas. Nós já trabalhamos hoje nesses mais de 20 anos aí com diversos tipos de empresa, mostrando aí o potencial, formas diferentes de estar cumprindo a legislação ambiental, e hoje eu quero falar para você que pensa dentro da questão de cemitério vertical ambiental. Hoje essa tecnologia, deixa eu tirar esse som aqui para falar para você e não atrapalhar esta breve live que a gente vai estar fazendo hoje, falando do sistema de areação forçada controlada para cemitério vertical ambiental. Esse é um processo que a gente desenvolveu para o cemitério do Grupo Princesa, em Ponta Grossa, no Paraná, e a gente trabalha em conjunto com a Da20, com a R7, aí levando para o público que trabalha dentro dessa empresa, dentro desse grande negócio aí de saúde, que é a questão dos cemitérios verticais. Então você fica até o final desse vídeo, que eu quero falar para você sobre todo esse sistema. E qual é o objetivo do sistema e desse processo? É porque a gente possa acelerar aí o processo de decomposição natural dos corpos de uma forma controlada, e cada vez mais a gente pode ter foco em relação às questões ambientais, mas principalmente nesse pós-pandemia aí, que a gente se forçou a estar fazendo esse processo de desenvolvimento para que a gente pudesse estar cumprindo toda a legislação ambiental e a questão da saúde pública também, aproveitando aí os dados técnicos que nós podemos estar mostrando para você. E a ideia é garantir que todo o processo ele acabe ocorrendo de uma forma aeróbica, eliminando aí odores, vetores, patógenos e minimizando a emissão de gases poluentes como o metano e como a amônia, o que pode ser utilizado também em captação de recursos aí de fundos ESG, já que é algo que contribui também com as 17 ODS em relação à questão aí da saúde pública com as pessoas. E a ideia é viabilizar aí esse modelo de uma forma replicável, sustentável, em cemitérios verticais ambientais, dentro do processo que a gente faz em conjunto aí com a R7, que pode ser feito de concreto polido, geomembrana, a parte de vedação, que possibilita aí o aproveitamento aí e principalmente a preservação do solo e a preservação da água. E todo esse processo de compostagem por aeração é um processo que no ano de 2013 eu tive o conhecimento de como ele funcionava em um workshop que eu fui de gerenciamento de resíduos, na época como secretário municipal do município de Ipiranga. Eu estive em um evento em São Paulo, e nesse evento foi falado diversas tecnologias para a questão de aterros, para a questão de gerenciamento de resíduo industrial, de resíduos, principalmente também de problemas em matadouros, e a gente descobriu uma tecnologia diferente, que ele estava sendo usado para a questão da decomposição e aceleração aí do processo de carnes, vísceras, carcaças, e para isso nós precisávamos algo que garantisse uma eficiência e que tivesse aí o processo de destruição de micro-organismos e patógenos, a fim de tornar esse processo seguro, tornar esse processo saudável. E para isso a gente pegou e precisou entender algumas questões, como a questão da temperatura, da questão da oxigenação, neste caso por aeração forçada, a relação carbono-nitrogênio e o controle de umidade dentro do processo. E como que a gente faz isso? Através de sensores que a gente pode estar utilizando para que a gente possa manter uma temperatura ideal, que ele é uma temperatura entre 55 e 65 graus, que tem uma eficiência maior para essa cultura de bactérias aí,
que seria uma das mais eficientes para que você possa estar garantindo a decomposição do organismo. E o monitoramento contínuo através de termômetros, sensores, temperaturas, isso daí é completamente essencial para que o processo ele ocorra e para que ele tenha sucesso. Outra questão é a questão da oxigenação. A oxigenação por aeração forçada ela é feita por ventiladores, por aspersores, né, onde a ventilação forçada ela fornece oxigênio continuamente dentro do processo e para que você possa estar favorecendo o beneficiamento aí das bactérias, né, aeróbicas, como a gente falou, através aí do processo de controle de condições aí. Você tem um fluxo de oxigênio que ele deve se manter em uns níveis de 10% dentro do lóculo. Outra questão da relação aí do carbono e do nitrogênio. O ideal é que ele se mantivesse na relação entre 20:1, 30:1, e isso a gente foi ajustando através de testes que podem ser ajustados aí para que a gente possa atingir o material animal sem risco nenhum em relação à questão aí, da riqueza em relação ao carbono, ou até mesmo utilizamos bactérias, o cultivo de bactérias, utilizamos serragem, palha, cavaco, para que a gente possa minimizar principalmente a questão aí do necrochurume, testando a eficiência de cada uma delas, até que a gente chegasse a uma bactéria que ela consegue aí eliminar toda a quantidade de necrochurume que tem, evitando todo o processo, evitando o processo de mau cheiro, evitando o processo de vazamento, evitando todo o processo aí que geralmente ele acaba aí causando problemas dentro de cemitérios quando são mal feitos. E a ideia é que a gente mantivesse aí esse controle também, né? Além da questão da relação do carbono e do nitrogênio, que pode ser trabalhado, o controle da umidade, que ele deve se manter entre 40% e 60%, que é uma umidade que favorece muito, né, a multiplicação dos organismos anaeróbicos nocivos, enquanto que ele baixa e retarda o processo biológico. Então a gente acaba aí tendo essa relação onde você consegue ter uma maior eficiência das bactérias. Isso falando de uma forma talvez um pouco mais técnica, mas a gente consegue mostrar a ideia de como fazer o controle de bactérias através da cultivo aí, em um sistema fechado, onde são preparados e feitos de uma maneira artesanal, contendo espécies de bactérias aeróbicas, fungos benéficos aí para essa questão, como o tricoderma, também um fungo de decomposição aí que é utilizado na agricultura. Então essa base que vem desde a agricultura, a experiência que tem em relação a licenciamentos ambientais, eles fazem com que a gente tenha essa autoridade para poder fazer e comprovar esse sistema de uma maneira segura, de uma maneira eficiente, para que os inoculantes aí, eles acabem acelerando essa decomposição e ajudem a garantir o micro-organismo, né, os benefícios que dominem o sistema, onde você tem o controle total em relação à questão das bactérias. E é uma produção aí de inoculante que ela é feita, iniciou-se de uma forma caseira e hoje a gente vem aprimorando esse processo para que a gente possa ter aí uma mistura de um composto que ele seja eficiente e ele consiga ser utilizado da maneira correta. Então, através desse monitoramento, desse controle da temperatura, do oxigênio, da umidade, né, feitos exames laboratoriais, aí a cada 3 meses a gente iniciou aí com esse processo numa escala menor, com animais menores, com PET, para que a gente pudesse entender esse processo. A gente foi aumentando aí para animais maiores, onde a gente pudesse estar entendendo e testando isso, né, através de um protocolo simplificado de implantação, né, onde a gente mistura aí os resíduos com os animais, né, um material rico em carbono, né, onde a gente sempre está adicionando aí essa injeção através do sistema mesmo de bactérias, caso a gente esteja esse descontrole em relação às temperaturas ideais,
e essa inoculação aí ela é feita através de um produto comercial e através de um produto que nós mesmos desenvolvemos. A partir do momento que a gente consegue fazer isso, a gente consegue estar monitorando temperatura, umidade, né, a reaplicação, caso seja necessária aí do inoculante, para que a gente possa estar tendo, através de análises laboratoriais e testes feitos na prática, um resultado esperado aí, ele traga todos os benefícios para essa revolução e essa inovação em relação aos cemitérios verticais. Então, todo esse processo dessa estrutura física do sistema, a gente foi feito através de um material de chapas ecológicas, onde a gente tem um dimensionamento ali, que ele partiu de 50 centímetros, ele foi para 2,5 metros de comprimento, 1 metro de largura, 1,5 metro de altura, então bem largo e amplo mesmo, para que a gente pudesse estar testando aí em diversos corpos, para que a gente pudesse analisar aí o sistema de decomposição. Através disso, através dessa questão, a gente foi fazendo os ajustes dentro do projeto em relação à inclinação a 1, 2 graus, onde a gente consegue ter uma drenagem de líquidos aí, não líquidos de necrochorume, né? Porque o necrochorume ele acaba sendo todo absorvido ali pelas bactérias e você acaba tendo essa evaporação também pela troca de ar que você tem dentro do lóculo, e você consegue aí estar através dessa tampa removível e basculante e ter acesso ao material para que você possa estar entendendo essa questão em relação ao tempo necessário. Então foram feitos vários testes aí ao longo dos últimos 2 anos para que a gente pudesse chegar nesse sistema aí de uma forma confiável. E sabendo que é possível, através de sopradores, através de outros modelos, chegar à questão onde vai ter o melhor resultado. Então, com sopradores de ar, com testes em PVC, PAD perfurado, PAD inteiriço, filtros, para que a gente possa estar testando, análises em relação à questão do líquido que é gerado, às vezes, no solo, né, no solo, dentro do lóculo, e através disso aí você consegue pegar e instalar tubos em zigue-zague dentro do teste que a gente fez, perfurações, furos pequenos, furos maiores, para que a gente possa entender cada vez mais esse processo aí, tendo uma vazão aí estimada de 50 a 100 litros por minuto, né, em relação aos sopradores, equivalente a 3,75 metros cúbicos a injeção, com uma pressão de trabalho aí de 0,1 bar, então uma pressão baixa apenas para vencer a resistência do material mesmo, né? Você não está fazendo nada diferente, para que você possa manter aí essa cultura de bactérias cada vez mais eficientes dentro do sistema aí. Questão do controle da umidade é muito importante, né? Então, por isso esse monitoramento que a gente iniciou aí, fazendo vários testes até chegar ao monitoramento aí de sensores que são os mais desejados, para que a gente possa ter a umidade ideal e possa ter esse monitoramento aí da temperatura. Então, controle de sensor de temperatura resistente, tipo PT100, ou sensores aí de compostagem também, que a gente pode estar utilizando e acompanhando aí os resultados. Através disso a gente está desenvolvendo ainda um aplicativo para que a gente possa, em largas escalas, aí, 500 e 100 óculos, estar acompanhando um a um os sensores, como acontece dentro do processo industrial, que a gente acompanhou durante muito tempo, e a gente consegue estar vendo aí que é possível estar sendo feito. Então a questão em relação ao ciclo operacional é a questão do depósito da carcaça, né, misturado com diversos materiais até chegar à bactéria completa, fazer essa inoculação da bactéria, iniciar o sistema de sopro de ar e ter monitoramento de água e temperatura. A partir do momento que pode existir a necessidade ou não de você fazer essa pulverização de água,
de você fazer essa manutenção ali, até que você tenha a maturação, a decomposição completa do corpo, sem que seja feito aí nenhum processo de contaminação das pessoas, e de uma forma ainda você acaba aí tendo um bom resultado. Em relação a isso, as pessoas que desejarem ter mais informações, procura a gente através do e-mail vasconsultoria@yahoo.com. A gente faz aí todo o processo de montagem e instalação, né? A gente tem parceiros aí no Brasil todo para estar construindo esses cemitérios. Hoje o principal parceiro que a VAS tem é a R7, é da 20, aí do Geraldo Bonato, o pessoal que conhece ele. É uma das pessoas aí que já está há muitos anos, então não estaria colocando o seu nome, o seu know-how, se a gente não tivesse uma credibilidade no mercado também, né? Nós estamos aí há 20 anos desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo projetos, fazendo todo o processo em relação aos licenciamentos e autorizações ambientais, trabalhando em conjunto aí com diversos geólogos, com diversos engenheiros ambientais, ensinando essa tecnologia também através da escola ambiental. Então, existem cursos aí que a gente pode estar mostrando para você como é possível fazer tudo isso, para que você também possa, você técnico, estar vendendo esse processo aí. Afinal de contas, a gente está hoje trabalhando em 13 estados, né, por conta disso, porque a gente tem parceiros em vários estados que fazem com que isso seja possível e acompanham esse processo. Então, esse é o meu convite para você. Você que é proprietário de um plano funerário, de uma funerária, você que está pensando em investir nesse mercado, construindo aí um cemitério vertical ambiental, que hoje você consegue fazer num espaço extremamente reduzido, onde você consegue otimizar o espaço, onde você consegue preservar o solo, preservar a água que você tem na região e fazer isso de maneira segura, de maneira completamente segura. Então, prefeitos de municípios até 50 mil habitantes, onde existe uma demanda muito grande e às vezes a necessidade de você ter algo regular, nós estamos aí para dar assistência para vocês, porque o nosso negócio é fazer com que a legislação ambiental seja cumprida, com que as pessoas elas que tiveram uma vida toda voltada para aquilo que eram os seus objetivos, os seus propósitos, elas possam ter também aí, no momento da sua morte, né, um fim digno, um fim que faça sentido para os seus familiares, para que eles possam estar cada vez mais sendo lembrados e possam estar aí dando continuidade para as próximas gerações. E com muito respeito, né, eu gostaria de estar deixando o meu contato para que vocês possam estar entrando em contato. E se você conhece alguém, ou até mesmo no teu município, tem esse problema em relação ao cemitério, nós temos a solução ambientalmente correta, a solução aí que não gera passivos ambientais e que faz com que da forma digna as pessoas elas deixem esse mundo, deixem esse planeta nosso, né? Deixem esse estado aí de uma maneira respeitosa, digna, preservando aí todos os bens para as próximas e futuras gerações. Então, um grande abraço para vocês e eu deixo aqui também agora o meu contato para que você possa estar junto conosco, né, acessando aí as nossas redes sociais, e para que você possa cada vez mais entender qual é o processo que nós possamos estar ajudando aí a sua empresa, você que trabalha no mercado funerário. A VAS Consultoria Ambiental, com soluções estratégicas, tem a solução correta para você e atendemos em todos os estados brasileiros.